Shalom Aleichem, paz a todos. Estamos mais um vídeo da nossa série Esdras e Neemias, na reconstrução do templo e também da cidade. Obviamente, os judeus tiveram dificuldades, tiveram oposição. Nós já vimos um pouco disso, da zombaria que se faz a Neemias quando ele chega, quando ele fala, quando ele discursa, quando ele anima o povo. E ele fala de algumas pessoas que zombaram. E antes também diz que alguns não gostaram de saber que tinha alguém que se preocupava, pensava no bem dos judeus. Então, a lição dessa semana vai tratar justamente disso. O título é Enfrentando Oposição. E um verso bem interessante nesse contexto, que é o verso principal aqui, é o verso 5 do capítulo 5 de Esdras, que diz assim: porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. E Esdras vai narrar essa oposição, vai narrar os inimigos tentando impedir a reconstrução, desde o capítulo 3 ao capítulo 6. Esses capítulos não estão colocados de maneira cronológica, mas sim temática, mostrando assim a dificuldade, a oposição à reconstrução do templo de Jerusalém. Então, quando vamos a Esdras capítulo 4, verso 1 a 5, nós encontramos o seguinte: nós encontramos ali uma oferta que pode parecer estranha a nós, a recusa dessa oferta, onde o texto diz o seguinte: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias: vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado ele desde a época de Assar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jeshua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês reconstruir o templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo e atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, a gente vê que é algo interessante. Já vi em outros lugares esse comentário de que por que o povo de Judá, né, por que eles não aceitaram a ajuda desses povos, dessas pessoas, né? O texto começa dizendo que os inimigos de Israel, dos judeus, né, ofereceram ajuda. Na verdade, a gente precisa voltar um pouco, mas acredito que já tocamos nesse assunto. Israel foi destruído em 722 a.C. e o rei da Síria, como diz o texto aqui, ele trouxe pessoas de outros povos e colocou em Israel. Então esses povos que estavam aqui, essas pessoas que estavam aqui, eram o que sobrou do povo de Israel, mais misturado com povos pagãos. Então, eles, na verdade, não queriam ajudar. A gente vê isso depois, que na verdade eles atrapalharam. Eles passaram o tempo todo atrapalhando, mandando decreto, mandando cartas, aliás, para Dário, para Taxerxes, para outros, para que eles embargassem a obra do templo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles mandaram um decreto para Dário, para Xerxes, para Artaxerxes, insinuando que era só eles olhassem nos registros que iam ver que o povo ali era um povo rebelde. Era uma cidade rebelde, que não iam pagar os impostos, para que assim os reis embargassem a obra. Mas, nesse momento, a figura dos profetas é importante, porque os profetas eles encorajam o povo, tanto Zacarias quanto Ageu também, a continuarem construindo o templo, a continuarem reedificando
assim Jerusalém e principalmente construindo o templo. Ageu vai falar disso, você pode com mais detalhes ler Ageu 1, onde ele diz, olha, como vocês podem estar vivendo em casas boas, em outras palavras, e o templo não está construído. Vocês precisam construir o templo. Zorobabel então vai fazer isso, vai tomar a iniciativa, mas em um determinado momento a obra ela foi interrompida com um decreto aí, se não me engano, de Dário ou de Artaxerxes, no capítulo 4. Deixa eu dar uma olhada aqui, capítulo 4, verso 23 e 24, diz assim: então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção, pagaram os funcionários, para que se opusesse ao povo e frustrasse seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Na verdade, foi o decreto que de Artaxerxes, ele é informado, ele diz que a obra tem que ser interrompida até, então, o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. A obra é interrompida, ela é embargada, mas Neemias, então, age para que a obra continue, para que os inimigos não atrapalhem. Depois é permitido, com outro decreto, de que a obra avance, que a obra continue. E Neemias faz algo interessante, você vai encontrar isso em Neemias capítulo 4. Ele, ao construir os muros, reconstruir os muros, coloca alguns para defenderem, para, se possível, se preciso, lutarem contra os inimigos, com flechas, com armas ali, pessoas armadas que ficam, ora construindo, ora aparece essa troca de turnos, ora alguns ficam ali armados. Porque os inimigos queriam atrapalhar de todo jeito, talvez com medo de que o povo de Judá fosse forte e fosse uma ameaça para eles. Eles, de todas as maneiras, a gente, ao ver essa lição, ao estudar alguns textos, eles querem atrapalhar, eles mandam cartas ali para Sambalat e Gessem, mandam cartas para Neemias, dizendo para ele, vem cá, vem se encontrar conosco. Na verdade, eles querem fazer mal, diz o texto, para Neemias, e Neemias responde várias vezes, 4 vezes, ele responde a mesma coisa, e na quinta vez ele responde novamente isso. Está aqui no capítulo 6 de Neemias, vamos lá, fala assim, quando Sambalat, Tobias, Gessem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas em seus lugares, Sambalat e Gessem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono, fora de Judá e tal. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto, uma grande obra, não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. E aí na quinta vez é diferente. Na quinta vez, Sambalat então manda uma carta, mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, aí tem toda a carta aqui dizendo assim, dizem entre as nações, e Gessem disse que é verdade, que vocês judeus estão tramando uma revolta. Estão tramando revolta de que Neemias vai ser o rei, vai ser colocado o rei, e que está falando em Judá, de que há um rei e tal, e que essa informação vai ser levada ao rei, e que é preciso Neemias conversar com ele. E aí Neemias só manda mensagem assim, nada disso que você está falando aí é verdade, é a invenção sua, é da tua cabeça. E estavam todos tentando, diz o texto, intimidar, dizer que eles não iam conseguir terminar a obra. E Neemias ora, é muito bonita essa oração, ele diz aqui nessa versão, que é a NVI, fortalece agora as minhas mãos. Essa oração que ele faz a Deus. E a reconstrução depois termina, finaliza. E, sabe, a gente pode tirar muitas lições disso, desse contexto, desse momento. Lição de persistência, de continuar, mas a grande lição é de que a oposição
ela vai acontecer. A oposição à obra de Deus, ao avanço da obra, ela vai acontecer. O inimigo está aí para atrapalhar. Mas nós não podemos desistir. Apesar das dificuldades, como isso dá para aplicar em muitas coisas, né? Apesar das dificuldades, seja ela qual for, os problemas que nos afligem, que nos venham, nós temos que continuar firme no propósito de servir a Cristo Jesus. Você está enfrentando dificuldades? Você está enfrentando oposições? Mesmo talvez da sua família? Continue firme, não desista. Assim como Neemias, assim como Esdras, assim como Zorobabel, assim como estes e o povo também, eles eram líderes, não desistiram, impulsionados pelos profetas Zacarias e Ageu, não desistiram. Que você também não desista, apesar dos problemas, apesar de qualquer coisa que você esteja enfrentando. Que essa lição ela seja uma bênção, você estude. Se você ainda não deu uma estudada nessa semana, possa se preparar para o Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Deus nos abençoe. Vai ter nos abençoe.